Olá, muito boa tarde. Decorre nestes dias a Semana Cáritas, no contexto de uma crise pandémica que se transformou numa crise económica e social. Os pedidos de ajuda são, infelizmente, crescentes e a forma como a Rede Cáritas lhes dá a resposta é o que vamos procurar saber neste programa, onde contamos com a presença da Presidente da Cáritas Portuguesa, Rita Valadas. Cumprimento. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar connosco. Cada vez que falamos no assunto, infelizmente, é sempre para constatar que aumenta o número de pedidos de ajuda na Rede Cáritas, sobretudo as diocesanas, paroquiais, e esse, infelizmente, diria, é um indicador crescente por aquilo que vai chegando à Cáritas Portuguesa. Infelizmente não. Bom seria que não fosse preciso nós estarmos tão próximos, mas de facto quem está próximo sente que esta situação se avoluma e que não tende a diminuir. Uhum. Que novas pobrezas vão aparecendo? Eu tenho sempre alguma relutância em falar em novas pobrezas, porque são, espero eu, contingências. Mas aquilo que se sabe é que esta situação atual está a prejudicar pessoas que não estão habituadas a estar nesta situação de dificuldade financeira. Abrange pessoas que muitas vezes até entravam na nossa rede para doar e que agora se vê na necessidade de pedir ou de solicitar ajuda. São pessoas que tinham uma vida organizada, estruturada muitas vezes no seu próprio negócio, na sua solução de vida e até muitas vezes correspondente aos seus sonhos e às naturais solicitações do país. A área do turismo, por exemplo, foi completamente abalroada por esta situação. E vêem-se todas as pessoas que tinham grandes negócios ou o seu sonho de vida nesta área do turismo, correspondente ao país que nós temos, que tem todas as condições para isso, vêem-se de repente sem saber o que fazer àquilo que foi o seu investimento de muito tempo. E de facto, sem outras proteções sociais ou familiares, os problemas agravam-se também em quem perde o seu posto de trabalho ao ver diminuídos os seus rendimentos? Também nesses... a diminuição de rendimentos ou até a diminuição de outros pensões ou de qualquer tipo de rendimento traz uma grande incerteza à vida destas pessoas que tinham uma vida considerada serena, não é? Ou crescente. Estável, não é? Exatamente. Fala a Cáritas Portuguesa entre abril e dezembro, mais de 8 mil pessoas a quem deram resposta. Isso num programa nacional. Sim. Isso num programa nacional de inverter a curva da pobreza, não é? Um programa nacional criado especialmente para este assunto. Nós não podemos esquecer que a Cáritas em Portugal não é a Cáritas Portuguesa. A Cáritas Portuguesa é um serviço ao serviço das Cáritas diocesanas e paroquiais e, naturalmente, corresponde às conjunturas, às necessidades ou à necessidade estrutural de intervir em algum domínio. Nós tivemos um acréscimo de atendimentos em 2020 de 10%. De 100 mil para 120 mil. Portanto, realmente... Em toda a Rede Cáritas? Em toda a Rede Cáritas. E vale o que vale, porque eu acho sempre que a tendência de quem está no terreno não é valorizar os números. E, portanto, ainda que nós saibamos que é importante dar esta visibilidade, quem está no afã do dia-a-dia e na necessidade de acolher todas as urgências tem muita dificuldade em registar os números. Eu acho que os números podem ser maiores do que estes, mas há contabilizado um aumento de cerca de 20%, de 10%. O que é que podemos esperar desta Estratégia Nacional de Combate à Pobreza? A acontecer nesta circunstância, não é? O pensamento estratégico sobre estas áreas é sempre importante e por isso a Cáritas colaborará na medida daquilo que for chamada a colaborar. Ainda não se pronunciou sobre este plano? Já na resposta a uma orientação estratégica de quem coordena o plano
e que pediu a todos que respondêssemos sobre as mesmas coisas. O que eu acho é que o combate à pobreza não é uma coisa, não pode ser só visto como uma estratégia. Eu costumo ter como representação um losango. O ponto certo de agir é quando se encontra uma estratégia, não é? Portanto, de cima para baixo, e o conhecimento da proximidade. É na proximidade que nós vamos fazer a diferença. É um a um os casos de pessoas que nós retirarmos da pobreza, ou que quando conseguimos impedir o ciclo de reprodução, que é quase às vezes familiar, do sistema da pobreza. Portanto, quando este conhecimento se encontra com o conhecimento estratégico, aí é que nós temos a verdadeira qualidade ou a condição de alterar. Não é na estratégia só. E este plano, este que está em discussão, orienta-se nesse sentido, a partir de facto do terreno, de casos concretos? Só a prática o dirá. Nós faremos tudo para que isso assim aconteça, porque consideramos que a Caritas em Portugal tem condição de dar uma visibilidade do que se passa no terreno diferente de outras instituições. Precisamente por toda a rede de Caritas, diocesanas e paroquiais, a capilaridade, afirmam que é a rede, enfim, mais capilar, não é, que existe nestes serviços sociais. Não há nada mais próximo do que a Igreja do Bairro. Sim, sim. Pode-se aprender para esta Estratégia Nacional de Combate à Pobreza alguma coisa com a outra que também está em curso, a Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo? São duas realidades completamente diferentes, não é? E as condições também. A Estratégia Nacional de Luta contra a Pobreza tem uma missão dificílima, que é tentar alterar o paradigma que Portugal tem de não conseguir, por muito que nós façamos alguma cosmética, resolver um problema de pobreza estrutural, que está extraordinariamente agravada com a situação atual. Mas eu diria que aquilo que advém desta situação atual não pode ser combatido da mesma maneira que vamos combater a pobreza estrutural. Neste caso, nós temos que evitar que estas pessoas caiam numa situação de pobreza estrutural. Portanto, é uma intervenção de choque sobre estas situações para que elas não engordem a pobreza estrutural. No caso das pessoas sem abrigo, e ainda que corremos claramente o risco de que pessoas que estão a entrar nesta situação venham a incursar o exército das pessoas sem abrigo, o olhar sobre, na minha, e esta é uma opinião muito pessoal de quem já trabalhou sobre essas matérias, a situação da população sem abrigo só se resolve com a intervenção da saúde mental comunitária. E aí nós temos que fazer um exercício sério. Eu vejo com agrado que o plano que agora a famosa bazuca fale e aborda as questões da saúde mental. Mas e espero que isso seja de facto uma concretização. Nós às vezes ficamos com algum amargo de boca destes dinheiros que entram e que depois nós não sentimos que não tiramos tudo o que devia tirar. Mas as questões da saúde mental são transversais à resolução de um grande número de problemas sociais. A grande maioria dos problemas sociais complexos que nós não conseguimos resolver têm alguma falha por causa da falha de intervenção na área da saúde mental. E de facto, pela primeira vez, acontece aí um apoio também nesta área, não é? No contexto deste plano de recuperação e resiliência, e íamos precisamente por aí. Que expectativa tem neste plano, nomeadamente para esse combate à pobreza estrutural de que falava há pouco? Nós vemos aqui muitos milhões para eliminar bolsas de pobreza e a exclusão social nas áreas metropolitanas, para respostas sociais, para qualificação e competências. Estão aqui muitos milhões inscritos. Ora bem, os milhões são tostões. Os milhões são tostões que não foram bem aproveitados. Não. Há necessidades que se resolvem com tostões. Há necessidades que não se resolvem com milhões. Ou seja, se nós formos capazes de bem utilizar e rentabilizar com seriedade e com grande alinhamento
e de forma transversal, com medidas de política que considerem todas as áreas, nós vamos conseguir intervir e mudar, tornar-nos um país mais resiliente, mais capaz de enfrentar estas coisas, estas contingências que nós não podemos prever, como um Covid, como outra coisa qualquer, um desastre natural, seja o que for. Construir a resiliência das nossas respostas sociais é muito importante. Mas para isso é preciso que, mais do que pôr milhões em cima da mesa, é preciso ter uma grande orientação na forma como se gasta o dinheiro e como é que se vai utilizar. Tem receios quanto a isso? Tenho. Tenho muita esperança. E acho que temos todos que estar conscientes de que esta é uma oportunidade única. Nós não vamos ter outra igual. E estamos, neste momento, em condições de poder fazer diferente, de agir, de ouvir quem está mais próximo para ajudar a resolver os problemas que se vêem à distância. Quer dizer, nós não temos dúvida nenhuma do padrão da pobreza, da forma como ela acontece. Para contar para a resolução, temos que ter grande coerência, perceber que a pobreza não é uma coisa, são muitas coisas diferentes. Assim como a Cáritas não é a portuguesa, também a pobreza não é uma só. E vive-se de maneira diferente no rural e no urbano, e em alguns urbanos diferente de outros rurais. Eu tenho receio, porque acho que nós não nos podemos dar ao luxo de perder esta oportunidade, mas tenho muita esperança. E esperemos, de facto, que estes milhões se transformem e retirem da pobreza e da exclusão social. É um plano que está em discussão pública, em consulta pública, até este dia 1 de março. Considerando as opções que são feitas, acha que vão, de facto, no sentido certo? Por exemplo, nesta definição e adjudicação, deixe-me chamar assim, de 250 milhões para eliminar bolsas de pobreza e exclusão social nas áreas metropolitanas? Em termos não tenho nada a dizer em relação à descrição. Quais são as bolsas de pobreza e de que forma é que cada uma se vai enfrentar? Que parceiros é que será necessário encontrar, que o Governo deverá encontrar para que, de facto, o dinheiro seja bem aplicado? Os parceiros têm que ser todos, não podem ser só alguns. Nós temos uma rede social fortíssima em Portugal, única, diria eu, com grandes qualidades e também grandes fragilidades. Todos temos uma coisa em que podemos ser mais importantes. Temos competências próprias. É como as pessoas, cada pessoa tem as suas qualidades e os seus defeitos. Mais do que enfrentar os defeitos e falar sobre eles, o que importa é reconhecer a qualidade que cada um pode ter para ajudar neste desígnio, que é um desígnio nacional. A integração neste plano de recuperação e resiliência da transição climática e da transição digital são opções também muito declaradas neste plano, incluindo aí, em qualquer um dessas áreas, também quem está em situação de pobreza e exclusão digital. É, na sua opinião, também uma estratégia acertada para a transformação? Também não tenho dúvidas. A transformação digital foi... Energética, por exemplo, na habitação, não é? Sim, a energética na habitação, porque nós temos custos e desperdícios. Nós estamos a falar de pobreza, mas vivemos numa sociedade que vive como se fosse uma sociedade da abundância. Não há ninguém, só quem vive numa sociedade da abundância é que faz tanto desperdício como nós fazemos. Nós desperdiçamos tudo, desperdiçamos pessoas, competências, lixo, tudo. Não há nada. Não, eu acho que isso nós não desperdiçamos. Só se fecharmos as janelas. Para a energia. Não, mas sim, o aproveitamento da energia que nós temos disponível, o vento, a água, o sol. Não sei se há muitos países que podem gabar-se de ter a quantidade de potencial que nós temos. E no que diz respeito à transformação digital, também nós percebemos neste momento que quando foi preciso fazer um confinamento e manter uma escola, manter tudo a funcionar, qual foi a fragilidade que apareceu? Foi a fragilidade de nós irmos promover a diferença negativa,
Portanto, fazer o negativo sobre as pessoas que já são vulneráveis. Porque essas é que não têm acesso às competências, ao digital, a tudo, não é? Sim, damos computadores, mas depois se têm problemas de eletricidade, se não têm a rede. Por isso realmente, mas sabe que essa palavra também é a nossa palavra esta Sim. semana. Portanto, eu não podia estar mais alinhada com tudo o que fala em transformar. E já vamos a essa semana, cartas e iniciativas que assinalam, porque gostava ainda de lhe pedir o seu comentário, doutora Rita Valadas, ao processo de vacinação em curso e aos apelos que a Caritas Internacional e Europeia, e acredito que a portuguesa também, sem dúvida, vão fazendo nesse acesso ao plano, às vacinas para todos os países, em todos os contextos sociais. A Caritas Internacional sugeriu mesmo que o Conselho de Segurança da ONU tomasse este problema como uma questão de segurança mundial. Pelos indicadores que temos, estamos a ir no bom caminho ou, de facto, serão os países mais ricos a tratar de si primeiro? Nós não sabemos nada sobre esta doença, devo dizer. Essa também é a minha convicção pessoal. Eu vivi muito de perto esta situação porque tive que gerir um covidário e, portanto, olho com imensa angústia para aquilo que aí vem. Não há dúvida que a minha principal angústia, e também pessoal, é que não haja uma cura, não é? Mais do que uma vacina. Mas o ideal é que toda a gente seja vacinada. Há coisas com que nós não podíamos fugir. O ideal era que toda a gente pudesse ser vacinada e que nós pudéssemos ter as vacinas suficientes para vacinar toda a gente ao mesmo tempo. Não temos, ainda há incumprimentos perante aquilo que nos era permitido e é quase... as pessoas vivem com medo já há bastante tempo e isso tem reflexos muito sérios na vida das pessoas, no seu bem-estar, na sua qualidade emocional. Portanto, realmente, se a vacina é a solução, eu não tenho dúvidas nenhumas que toda a iniciativa, toda a energia que nós possamos ter para fazer com que todos sejam vacinados, é para aí que nós temos que ir. Eu não tenho a certeza se a vacina é a solução, porque agora ouço falar de estirpes, ouço falar de reinfecções sucessivas e portanto, a ignorância também é muito grande. Eu sou ignorante nesse assunto. Não quero... gosto pouco de falar sobre aquilo que não sei. A esperança é que nós consigamos erradicar este Covid e ter a resiliência, mais uma vez, suficiente para que outros surtos deste tipo não venham a afetar-nos como este nos afetou, ou está a afetar. Falemos então da Semana Caritas, até porque já não temos muito tempo, infelizmente. Qual é a proposta que a Caritas Portuguesa faz para estes dias, para colocar este tema da solidariedade como prioritário e envolver o maior número de pessoas nesse movimento de ajuda? Nós este ano temos este lema que eu acho que é interessante, que é Caritas, o amor que transforma, e também celebramos 65 anos. Portanto, esta semana, não foram outras situações, já era bastante forte em celebração e em divulgação daquilo que é a pobreza, a vulnerabilidade e a fragilidade do nosso Portugal. Mas nesta situação que vivemos, a Semana Caritas normalmente aproveita esta semana para fazer um peditório nacional. Este é o segundo ano que tem que se encarar a impossibilidade de fazer um peditório nacional e, portanto, a Caritas vai ter uma semana de tentativa de visibilidade da realidade na proximidade, nas soluções que nós temos e do que é a Caritas em Portugal. E também vai usar todos os meios, o MBWay, o multibanco, as empresas que querem connosco fazer caminho e chamar a atenção de que cada um de nós pode fazer uma diferença enorme. E nós somos 10 milhões. Se cada um de nós desse €1, eram 10 milhões de euros. E não é isso naturalmente que estamos a falar. Mas é só para perceber que não é
não é de maneira nenhuma de desperdiçar, mais uma vez, qualquer tipo de colaboração, de tempo, de recursos pessoais e financeiros que cada um de nós possa ter. E esses meios nós vamos pô-los na comunicação social, assim os órgãos de comunicação social estejam também preocupados com a pobreza em Portugal. Aqui neste programa, ao longo de toda a semana, vamos falar do tema da Semana Cáritas, com diferentes, a partir de facto da presença da doutora Rita Valadas, Presidente da Cáritas Portuguesa, porque de facto também sentimos essa necessidade e os recursos que vos têm chegado, acredito que são escassos. De que forma é que se vão reinventando reinventando na Cáritas Portuguesa, sobretudo dos ecos que chegam das Cáritas diocesanas, para conseguir dar resposta? Como é que nós nos reinventamos? Nós temos Cáritas diocesanas cujo principal rendimento costumava ser o peditório nacional. Portanto, nós temos que encarar de maneira diferente também as situações diferentes. Aquilo que nós fizemos foi chamar todas as Cáritas diocesanas a conceber connosco o projeto. Fazer um plano de divulgação que leve Portugal às várias proximidades e que as pessoas conheçam e saibam o que é que estão a falar. Quando dão um euro, que saibam para onde é que ele vai. E estamos a pedir a todos os agentes que podem ajudar a passar esta mensagem que o façam. Desde logo, há um indicador positivo nessa campanha, que é o facto de muitas renúncias com os mais nas dioceses ser para a Cáritas diocesana, para as várias Cáritas. Essa foi uma das sugestões que veio desse quase brainstorming que fizemos com as Cáritas diocesanas. E fizemos esse pedido à hierarquia da Igreja, que o levou ao colo com muita confiança. E o que acontece neste momento é que quase todas as dioceses aceitaram este repto e vão alocar as renúncias quaresmais às Cáritas diocesanas. E é sem dúvida já uma forma de ajudar também por essa via. Doutora Rita Valadas, agradeço-lhe ter estado aqui no programa Eclésia e disponha também para aquilo que for necessário para as atividades da Cáritas. Nós estamos gratos pela vossa colaboração. Muito obrigado. Obrigado. Mais logo, siga a nossa edição na rádio, na Antena 1, pelas 22h45, onde retomamos a apresentação da figura de São José como guia para o tempo de preparação para a Páscoa. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.